Olá, crianças, mais uma aula. Vamos dar continuidade ao assunto das cirurgias, né? Mas antes da gente voltar a falar, eu quero pontuar algumas coisas para vocês a respeito das dúvidas que vocês manifestaram hoje, né? Então, a primeira, como entregar as tarefas, né, as atividades, quando entregar, qual é o prazo? Vocês têm aula toda segunda e quarta. Toda segunda e quarta. Então, toda segunda e quarta vocês têm aula. Aí eu dou uma atividade na segunda e uma atividade na quarta. E vocês vão me entregar essa atividade pronta na sexta-feira sequente. Por quê? Cada semana são 2 aulas, 2 atividades. Então, vocês me entregam na sexta-feira. Essas atividades têm que ser entregues na sexta-feira, sem choro, não adianta reclamar. Caso elas não forem entregues na sexta-feira, não vai ser aceito mais, tá? Por quê? Porque nós temos aí pra frente mais 12 aulas. Por aí, 12 ou 14 aulas. Então, são 2 aulas por semana. Se eu deixar protelar a entrega dos trabalhos, isso vai acumular para mim, porque eu preciso ter essa nota de vocês pronta. E se eu deixar para vocês entregarem e protelando, o que vai acontecer? Vai acumular e eu não vou dar conta de corrigir, né? Então, eu preciso que vocês entreguem até na sexta-feira. Não entregou na sexta-feira, vai ficar sem ponto e ainda tem a presença, que ela é dada pela entrega das atividades. Me perguntaram o seguinte, a respeito da dinâmica. A dinâmica, ela não é na plataforma. A dinâmica, eu vou mandar para vocês pelo grupo do WhatsApp. É uma dinâmica simples, uma atividade bem simples para a gente responder na hora, tá? Normalmente essa atividade ela é direcionada à aula da semana, mas, professora, eu sou obrigada a participar dessa dinâmica? Não, você não é obrigada. A dinâmica fica a seu critério. Quem responder a dinâmica vai ter aí um pontinho extra. Quem não responder fica sem. Mas isso é sua escolha. Você pode ou não participar. Agora, as atividades não. As atividades você tem que fazer, tá? Essas são situações obrigatórias referente à matéria. Outra coisa que eu quero falar com vocês. Eu estive olhando o trabalho de vocês, estive dando uma pincelada assim no trabalho de vocês, ainda não corrigi todos, mas eu queria que vocês prestassem atenção. Eu queria que vocês prestassem atenção no que vocês estão respondendo. Por quê? Vocês estão respondendo alheiamente, vocês não estão prestando atenção nos slides que estão lá dispostos para vocês, tá? As perguntas que eu fiz e a atividade que eu dei para vocês, são simples e a resposta está no slide. Eu não dei nada fora do que nós conversamos. E eu peguei alguns trabalhos que eu vou falar para vocês. Literalmente são trabalhos que eu não sei como é que eu vou fazer nem para pontuar. Estou sendo sincera. Como é que eu vou facilitar isso para vocês também na entrega? Como vocês têm que entregar por e-mail, gente, não há necessidade de vocês copiar o anexo inteirinho e mandar para mim o anexo. O anexo eu já tenho. Eu só quero que vocês enviem para mim a resposta. Então, vocês vão lá no corpo do e-mail, vocês respondem assim, por exemplo, eu pergunto para vocês, qual é o nome de Dom Pedro I? Não tem 5 alternativas? Então, vocês colocam lá assim, ó. Primeira pergunta, e embaixo vocês respondam, alternativa C. Segunda pergunta, alternativa A. Terceira pergunta, alternativa D. Só isso. Simples assim, vocês não precisam copiar a pergunta, copiar as respostas, ou então copiar o anexo. Por quê? Se vocês me enviarem mais simples assim, fica muito mais fácil de corrigir, muito mais rápido. E ainda, eu sempre mando para vocês uma pergunta para vocês fazerem uma dissertação a respeito do material que a gente está estudando. Então, essa sim, vocês podem escrever o que vocês pensam com as palavras de vocês e tal. Mas as de alternativa, é obsoleto vocês me mandarem o anexo de volta. Manda só a resposta. Pergunta 1, resposta B, pergunta 2, resposta E, assim sucessivamente, tá? Quero falar também
a respeito do e-mail. O e-mail, a gente não pode sufocar o e-mail, né? De muita coisa. O WhatsApp também não. Então, vamos deixar o WhatsApp para vocês fazerem da seguinte maneira. Enviarem algumas perguntas necessárias, algumas dúvidas que vocês tenham, né? Eu acredito que eu agora esteja tirando a maioria das dúvidas de vocês. Acredito eu que sim, né? Mas qualquer dúvida, mandem pelo WhatsApp, a gente conversa, a gente discute e tal, tá? Eu tô tirando um tempo para isso, para responder as perguntas de vocês e tal. Mas eu quero pedir para vocês assim, olha só, nossa matéria, como eu já repeti milhões de vezes, é uma matéria bastante complexa. Eu gostaria muito que vocês se dedicassem, entendessem a matéria, estudassem sobre a matéria. Embora ela seja uma matéria complexa, ela é uma matéria muito interessante. Então vocês precisam olhar com outros olhos. Todo mundo trabalha, eu sei, mas eu acho que vocês precisam se dedicar um pouquinho mais, porque esta matéria que nós vamos tratar, e já iniciamos os conhecimentos, é uma das matérias prioritárias para a execução do trabalho de vocês como técnicos. Então, se vocês não entenderem de cirurgia e cuidados intermediários, cuidados pós, cuidados intra, vocês não vão conseguir trabalhar. Tudo que vocês estão aprendendo por fora, vocês não vão conseguir associar. Pensa no que eu estou falando, uma matéria é ligada à outra. Se vocês não entenderem a questão das cirurgias e a questão dos sistemas, vocês não conseguem entender centro cirúrgico. Se vocês não conseguem entender isso aqui, vocês não vão conseguir entender a anatomia. É uma coisa ligada à outra. Então vocês precisam se dedicar, tá? Eu parei com vocês na cirurgia infectada, né? Então, a cirurgia infectada, elas são realizadas em tecido com infecção local. A infecção, ela é superficial, você consegue observar pelos sinais, tá? Então, ela tem rubor, ela tem, às vezes, nem sempre, uma aparência esbranquiçada, porque pode ser um local que está colonizado de fungos. Então, assim, a infecção, ela é aparente, você consegue observar. E além de observar, você tem os sinais internos, né? Porque o paciente começa a fazer febre. E esse paciente está fazendo febre, então ele tem ali um início de infecção. E a gente consegue observar e aí o médico faz o tratamento. Ok? Deixa eu passar. Nós vamos falar, até agora falamos de infecção, né? Sobre os tipos de colonização. Nós vamos falar agora de humanizar o preparo do cliente para a cirurgia. Como é que a gente vai humanizar isso? Primeira coisa que você precisa entender em questão de humanização é sobre o seu comportamento enquanto profissional, tá? Tudo que a gente faz dentro do hospital, tudo que a gente faz relacionado ao paciente, a primeira coisa que você precisa ter, domínio do seu trabalho, saber o que você está fazendo. Outra coisa, calma. A pessoa precisa ter calmaria para pensar, para observar e para agir em favor do paciente. Você precisa conquistar a confiança do paciente. Você precisa ser uma pessoa proativa, porque você não trabalha sozinho, você trabalha em equipe. E essa equipe precisa ter um relacionamento empático. Então isso depende muito de você. Você precisa se colocar na posição do paciente. Você precisa se colocar no lugar do paciente. E se fosse você que estivesse ali, como você gostaria de ser tratado? Como você gostaria de ser recebido no hospital? Como você gostaria de ser orientado? De que maneira você se sentiria bem? Teria uma sensação confortante? Tudo isso depende do profissional da saúde. E quando eu falo profissional da saúde, eu não estou me referindo somente a você técnico. Eu estou me referindo à equipe.
E isso inclui técnico, médico, enfermeiro, todas as pessoas que estão envolvidas no tratamento desse paciente. Agora, por que eu direciono isso mais para o técnico? Porque assim, quem é que está no contato direto com o paciente? É você, técnico. O médico tem um primeiro contato, que é o contato inicial. O enfermeiro tem o contato intermediário. E você tem o contato direto com o paciente. É você que vai fazer a orientação, é você que vai auxiliar o paciente no pré-operatório, é você que vai auxiliar o paciente lá no centro cirúrgico, no intra, é você que vai auxiliar o paciente no pós-operatório. Então você precisa estabelecer um vínculo com esse paciente de confiança. O paciente precisa confiar em você enquanto profissional. Mas como é que a gente faz isso, professora? Dominando aquilo que a gente faz. Dominando a técnica, dominando o nosso trabalho, tendo certeza daquilo que a gente faz. Não podemos fazer nada com dúvida, não podemos fazer nada deixando no ar, e se. Na nossa profissão não existe o se. Na nossa profissão nós temos que ser objetivos concretos, tá? Como é que eu devo proceder se eu não sei fazer o procedimento? Não faça. Procure o seu enfermeiro, se informe, veja como é a técnica, veja como faz. O seu enfermeiro tem a obrigação de te orientar. E aí você executa o trabalho. Mas não execute nenhum tipo de trabalho que você não tenha certeza, porque você pode prejudicar esse paciente e às vezes prejudicar de uma maneira que não tem retorno. Às vezes de uma maneira até fatal. Um erro de procedimento, uma medicação errada, uma medicação aplicada por via errada, tudo isso você pode prejudicar o paciente e, em casos extremos, levar o paciente a óbito. Então, você não pode fazer nada que não esteja dentro do teu conhecimento, que você não tenha certeza e não tenha domínio. Não tem pergunta, simples assim. Quando você conversa com o paciente, no pré-operatório, normalmente esse paciente está nervoso, esse paciente está estressado, esse paciente tá ansioso, né? Porque ele não sabe o que vai acontecer. Então, cabe a você, como técnico, tranquilizar esse paciente. Como é o procedimento? É um procedimento tranquilo? É um procedimento mais invasivo? É óbvio que você não vai falar para o paciente o que acontece dentro de um centro cirúrgico, porque isso não é da sua competência. Mas é da sua competência trazer tranquilidade para esse paciente. É da sua competência deixar esse paciente tranquilo, confiante, para que a cirurgia tenha sucesso, tá? Mas o que isso tem a ver com o processo dentro do centro cirúrgico? Tudo. Se o paciente estiver nervoso, ele pode ter uma alteração de PA, ele pode ter uma alteração de PA. Se o paciente estiver nervoso e ele tiver, por exemplo, ele estiver dentro de um processo hemorrágico, talvez seja por isso que ele vai fazer a cirurgia, essa hemorragia pode aumentar. Então, assim, tudo é prejudicial. A gente tem que estabilizar os sinais vitais do paciente. E essa estabilização depende muito do seu contato. É óbvio que você não é responsável pela fisiologia do paciente, mas você é responsável por trazer um conforto psicológico para esse paciente. Quando o paciente está confortável, então ele estabiliza os sinais vitais. Com os sinais vitais estabilizados, quando ele vai para o centro cirúrgico, é sinal de uma cirurgia com sucesso. A gente tem um melhor controle do paciente. E a gente precisa fazer isso tendo domínio do que a gente faz, tendo domínio da nossa técnica. Então, você possibilita essa tranquilidade, aí você favorece esse entrosamento do cliente com você, com a família, né? Você transforma o ambiente hospitalar num ambiente hospedeiro, que é isso que o paciente precisa. Isso precisa ser benéfico para ele, tá? Então, comece a entender que você, enquanto técnico, né? Você precisa deixar todos os seus nervosos do lado de fora. A gente ouve, a gente vê muito técnico, fica mais louco do que o paciente, né? Como eu costumo dizer, que é peculiar da minha pessoa, fica louco dentro da roupa,
e fala besteira para o paciente, fala bobagem para o paciente. Em vez do paciente tranquilizar, o paciente quer sair correndo do hospital. Então, gente, presta atenção no que você fala. Quando o paciente estiver perguntando para você sobre a cirurgia, você não pode falar, olha, você sabe que eu tive um amigo que ele fez essa cirurgia, ele morreu? Vocês já ouviram isso, né? Olha, mas ele morreu. Ele nem saiu do centro cirúrgico, você acredita? Eu pergunto para vocês, isso é coisa de você falar para o paciente? Não é. Você não tem que dar exemplo pessoal, você não tem que envolver a tua vida pessoal, teus amigos, nada disso. Você tem que fazer a sua função de técnico. Traz o paciente para uma tranquilidade. É isso que você precisa fazer, tá? Em contrapartida, a gente precisa observar que nós temos aí as fases cirúrgicas, que é essa que nós vamos tratar daqui para frente, né? Então, nós vamos tratar sobre fase cirúrgica. Então, a gente tem a pré-cirúrgica, nós temos a intra e nós temos a pós. Nós vamos falar de cada uma delas, eu vou explicar para vocês o que é cada uma delas, por que é importante cada uma delas, como você deve proceder em cada uma delas. E quero dizer mais, essas 3 fases dependem muito mais do técnico de enfermagem do que propriamente da equipe toda. Porque, como eu disse anteriormente, a fase pré-operatória é o seu primeiro contato com o paciente, aonde ele vai olhar para você, ele vai ver em você todas as respostas. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre uma psicologia de relacionamento. Então, a gente vai falar como é que a gente deve se comportar com o paciente. Quais os tipos de paciente que você vai encontrar? Então, você vai encontrar na fase pré-operatória o paciente histérico, aquele que ele entra no hospital e ele acha que ele já está morto. Você vai encontrar o paciente passado, aquele que está em Nárnia, que você fala com ele, ele não sabe nem onde ele está. Você vai encontrar o paciente didático, que é aquele que sabe tudo, né? Ele acha que ele sabe tudo, inclusive os procedimentos que você vai fazer. Você vai encontrar o depressivo, e todos eles têm um detalhe a mais, todos eles têm um acompanhante. E é aí que a situação fica difícil, porque tem um acompanhante e você precisa lidar com 2 pessoas com personalidades diferentes. Todos esses pacientes que eu falei para vocês, que tem essas fases, e aí você tem o paciente, que ele é dono do paciente, o acompanhante é dono do paciente, e tudo que você vai fazer ele quer saber, e ele quer dar palpite, e ele acha que o que você está fazendo está errado, e ele quer que o parente dele, o paciente dele, seja prioridade. Não importa se o hospital tem 450 mil pessoas, mas o dele é prioridade. Então, tudo isso, ele entra nas fases cirúrgicas. Vocês têm que aprender a lidar com isso. É muito difícil, mas nós vamos aprender aí uma maneira tranquila de lidar. Então, eu vou explicar para vocês cada uma dessas fases. Nós vamos trabalhar isso. Hoje, eu vou passar para vocês uma atividade pequena, uma atividade apenas para vocês elaborar um tipo de tratamento, e essa atividade eu vou colocar na plataforma. E no WhatsApp a gente vai fazer uma dinâmicazinha a respeito das fases pré-operatórias, tá? É divertido, vai ser bacana, vocês vão gostar, quem quiser participar fica à vontade, tá? E na aula de segunda-feira que vem, a nossa aula vai ser um pouquinho mais extensa, porque nós já vamos estar entrando na 5ª aula e a gente precisa encerrar essa primeira fase para a gente começar a entrar nos sistemas. Vamos trabalhar sistema por sistema, vocês vão entender cada um deles, tá bom? Então, por hoje eu quero deixar vocês tranquilos, quero que vocês estudem,
E a partir de agora, observem muito bem a atividade que eu estou dando para vocês. A matéria está aí disponível. Diante disso, eu quero pegar as atividades de vocês e eu quero ler coisas inteligentes. Eu quero ler coisas dignas de um técnico. Entendeu? Então vamos começar a pensar como técnico, vamos começar a escrever como técnico e vamos começar a estudar para ser um profissional de ponta. Vocês não podem escrever errado. Não podem escrever palavras erradas. O português tem que ser extremamente correto. E eu peguei algumas situações de vocês que tá difícil. Então, vamos caprichar. Vamos caprichar, porque eu confio em vocês. Sei que vai dar tudo certo, tá? Eu espero que essa atividade que eu vou passar para vocês, ela seja escrita corretamente, com todos os seus pontos, vírgulas e um português corretíssimo, tá bom? Crianças, um beijo grande para vocês, até a próxima aula e aguardem aí as próximas novidades, ok? Um beijo.